Boa noite, irmãos. Deus nos deu o privilégio nesta noite de pensarmos um pouco, de refletirmos um pouco sobre a nossa contribuição na área das missões, área que nós não inventamos, nós mesmos não criamos, mas é algo que vem da palavra do Senhor. E queríamos contribuir para que você, de alguma forma, se envolva com essa área da igreja. Vamos ler juntos Atos, capítulo 1, verso 8. Texto por demais conhecido de todos nós, que chamamos da grande comissão. As últimas palavras de Jesus enquanto encarnado, enquanto exercendo seu ministério terreno. Então a gente precisa considerar essas palavras que foram as últimas de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu queria dizer para você nessa noite que você, como eu, todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas. E eu queria ajudar você a entender o que é ser testemunha. O livro de Atos é muito mais do que a história da igreja nascedora, plantada pelos apóstolos de Jesus. Mas é uma narrativa da visão missionária de Deus, do projeto missionário de Deus, para salvar a todos aqueles que Ele quer salvos, em todos os lugares, até os confins da terra. Então, quando você ler Atos, leia nessa perspectiva de que Deus está desenvolvendo o projeto dele mesmo, para que o Evangelho, que é o poder dele para a salvação de vidas, alcance até aos confins da terra. O Senhor Jesus havia feito tudo o que era para ser feito, para que nós pudéssemos novamente nos relacionar com Deus. Tudo o que precisava ser feito para que nós tivéssemos novamente relacionamento com Deus, o Senhor Jesus fez. E agora Ele ressuscitou, está nas últimas palavras com os seus discípulos mais chegados e vai assunto aos céus e volta para o seu lugar de origem, porque Jesus é Deus
E Deus habita nos céus. E o Senhor Jesus está hoje ao lado de Deus Pai, preparando para todos nós moradas celestiais. E então Ele nos fez suas testemunhas. E não há desculpa de nenhum de nós, seja lá o que você alegar, para que você não desenvolva essa missão que o Senhor Jesus delegou a nós de sermos testemunhas dEle. A última coisa que faltava para que fôssemos testemunhas dEle era a descida do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós, produzindo em nós ousadia, coragem, determinação, para que pudéssemos ir, seja lá onde for, e pregarmos que Jesus Cristo é o Senhor. E o texto é muito claro. O Espírito Santo desceu e inaugurou a era do Espírito Santo, do Deus na terceira pessoa da Trindade, o Deus que habita em nós, o Deus que habita em nós para nos dar ousadia, para pregarmos o Evangelho do Senhor. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês não saiam daqui, de Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não habitar em vocês. Porque vocês vão ter muitos desafios, porque vocês vão enfrentar muitos inimigos, porque vocês vão precisar de coragem, vocês vão precisar de ousadia, vocês vão precisar de intrepidez. Mas o Espírito Santo veio, o poder de Deus veio e está em nós. Nós não temos desculpa. Somos testemunhas de Jesus. Somos testemunhas da morte, da ressurreição de Jesus. Somos testemunhas de que Jesus venceu o último dos nossos inimigos, a morte, e nele nós todos venceremos a morte. Somos testemunhas de que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para que o pecado não pudesse mais nos matar. Somos testemunhas de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias e que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8, nos revela o plano de Deus para nós como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, agora nós continuamos a obra de Jesus. Como continuamos? Sendo testemunhas. Lucas, capítulo 24, verso 44 a 49, diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei, nos profetas e nos salmos. Na Bíblia, até então conhecida da época. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo
havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, justamente o que está lá em Atos 1:8. E aí vem a parte do texto que eu quero frisar. Vós sois testemunhas destas coisas. Nós somos testemunhas destas coisas. Que coisas? Que o Senhor Jesus veio, padeceu, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, vivo está. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto o Espírito venha e revista cada um de vocês do poder de Deus, para que vocês possam ser testemunhas. Por que é que nós não estamos fazendo isso? Por que é que esse nosso Brasil não está recebendo esse testemunho de poder, de glória do Senhor? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor Jesus, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Antes de mim nenhum Deus se criou, se formou, nem depois de mim nenhum outro haverá. O profeta Isaías, testemunhando do texto de Atos capítulo 1, verso 8. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso, a não ser eu, o Senhor. Isaías 43, verso 12. A palavra testemunha, irmãos, a expressão lá no grego, significa mártires. Prestar depoimento legal e estabelecer fatos para convencer uma audiência da justificação ou condenação de um indivíduo. Eu não sei se você já teve experiência de ser testemunha num tribunal. Mas quando nós, ou quando qualquer um de nós está no banco das testemunhas, no tribunal, o juiz, ele não está interessado em nada que seja da sua opinião, em nada que tenha a ver com você como pessoa. O juiz está interessado no que você sabe sobre a pessoa que você está tentando defender ou tentando acusar. O juiz não quer saber das suas opiniões pessoais. O juiz não quer saber em quem você vai votar. O juiz quer saber o que você sabe a respeito daquela pessoa que está sendo defendida ou condenada. Somos testemunhas de Jesus. E olha que nos nossos dias, muitos de nós deixou de ser testemunha, porque é muito mais importante falar de si mesmo, é muito mais importante falar das suas opiniões pessoais do que defender a Jesus, do que testemunhar a respeito de Jesus. É muito relevante notar aqui nas Escrituras, na palavra de Deus, que quando alguém é cheio do Espírito, essa pessoa, ela tem uma tremenda capacidade de testemunhar poderosamente acerca de Jesus Cristo.
a Bíblia faz relação íntima entre você ser cheio do Espírito e você ser testemunha. Ou seja, se você não é testemunha, você não tem enchimento do Espírito. E eu sei que nós evangélicos pensamos mil e uma coisas sobre enchimento do Espírito. Que enchimento do Espírito é para fazer a gente ficar pulando de cabeça para baixo, bate cabeça na parede, vê anjo azul, violeta. Ser cheio do Espírito é embargar a voz, ou é ficar arrepiado. Mas a palavra de Deus, ser cheio do Espírito, é cada vez mais conseguir testemunhar para pessoas que jamais estariam aqui na igreja, para pessoas que jamais entrariam aqui nesta igreja. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer experimentar o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Testemunhe a respeito de Jesus. Para que você quer poder do Espírito? Para falar em línguas? Para ficar com trejeitos? Para que as pessoas possam admirar você? Se você quer ser cheio do Espírito, você precisa testemunhar a respeito de Jesus. E aí você pode dizer, mas pastor, eu não sei falar. Não importa. É o Espírito Santo que falará por você. É o Espírito Santo que iluminará a sua vida e que colocará no seu coração e nos seus lábios palavras do Senhor. Você pode continuar dizendo, eu não conheço a Bíblia o suficiente, pastor, como é que eu vou ser testemunha? Você coma a Bíblia. Alimente-se dela diariamente. E enquanto você não sabe muito sobre a Bíblia, fale de versos, de textos que você com certeza tem no seu coração, porque afinal de contas você é crente em Jesus. Se você é crente em Jesus, não é possível que você não conheça no mínimo o Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Salmo 91 que fica aberto na estante de casa, no painel do carro. Mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. Eu não sei onde você vai exercer a sua área missionária, o seu chamado missionário. Mas seja lá onde for, você precisa ser testemunha. Você não pode continuar pensando que você vai ofertar para o Giancarlo lá na Turquia, lá no Kurdistão, e entender que você fez a sua parte. Você é testemunha. E o Senhor Jesus deu-nos todas as condições para sermos testemunhas. Não há nada que nos impeça de ser testemunhas. Não há absolutamente nada que precisamos ainda fazer, ainda precisamos obter para sermos testemunhas. Somos testemunhas, porque somos homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Porque somos homens e mulheres que se dobraram à soberania do Senhor e confessaram com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Então somos testemunhas. Não é preciso mais nada. Você pode ter minutos de conversão. Você é testemunha. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus está nos incomodando, porque estamos muito na nossa zona de conforto, como o presbítero Valdeni falou tantas vezes na sua oração. Deus está nos incomodando, porque agora que estamos sendo ameaçados de ter um governo que pode piorar ainda mais a situação no nosso país, agora nós estamos preocupados, mas certamente não estamos preocupados com o reino do Senhor, não estamos preocupados com o avanço do reino do Senhor, não estamos preocupados com a evangelização dessa nação, estamos preocupados porque certamente vai afetar o nosso status quo, vai afetar o nosso padrão econômico de vida. Irmãos, é muita mesquinhez de nossa parte, é muito egoísmo de nossa parte. Nós deveríamos estar preocupados em cumprir a nossa missão que Deus deu a todos nós, de sermos testemunhas do Senhor. E no verso 8, nós temos a questão das regiões. E muitos e muitos anos entendemos que era uma progressão. A gente precisa evangelizar Jerusalém, evangelizar o nosso local. E quando nós estivermos evangelizado o nosso local, então a gente vai para uma região maior, e vai para uma região maior, até a gente chegar lá nos confins da terra. Mas se você for estudar profundamente o texto, você vai perceber que o Senhor Jesus está falando de uma forma simultânea. Você tem que fazer isso ao mesmo tempo em todos os lugares. E isso diz a nós que todos nós precisamos nos envolver para que isso seja feito simultaneamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque se entendermos que, primeiro nós vamos cuidar de Juiz de Fora. Quando a gente vai cuidar de Juiz de Fora, a gente vai cuidar de Bicas, de Mar da Espanha, de Barbacena, da Zona da Mata. Quando a gente vai cuidar da Zona da Mata, a gente vai para todo o estado de Minas Gerais. O texto está falando, irmãos, de que todas as etnias, todas as tribos, todas as línguas, elas precisam ser evangelizadas. Porque em todos esses lugares, o Senhor Jesus tem salvação a oferecer. E somos nós que temos que testemunhar. E aqui a testemunha envolve os títulos que você quiser dar: pastor, evangelista, missionário, obreiro, membro comum de igreja. Todos os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estão incluídos nessa missão de testemunhar a respeito de Jesus. Nós queremos dirimir as nossas dúvidas, passamos anos querendo saber o que a Bíblia diz sobre o trabalho, sobre família, sobre casamento, sobre ciência, sobre... Nós somos testemunhas
do fato de que Jesus, que veio, que viveu entre nós, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, é o Senhor, é o nosso Redentor, é o Salvador. É aquele que nos comissionou para testemunharmos a respeito dele, para que cada vez mais pessoas confessem com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, queria que você fosse para casa aí e diante do Senhor, em oração, em conversa com Ele, se dispusesse, se oferecesse, se voluntariasse. E dissesse para o Senhor: Senhor, se o Senhor trouxe a mim o teu Espírito, se o teu Espírito habita em mim, então por que é que eu não testemunho? Por que é que eu não vou testemunhar? Se eu experimentei na minha própria vida a conversão, a salvação, se eu fui esclarecido a respeito de Jesus, se eu tenho plena convicção de que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus, aquele que veio para morrer em nosso lugar, aquele que venceu a morte, ressuscitou, vivo está, aquele que quando foi assunto aos céus, trouxe o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por que é que eu não vou ser testemunha? Então nessa noite, irmãos, assuma, abrace, com todo o seu ser, com todas as suas forças, essa missão, essa gloriosa missão, essa privilegiada missão de ser testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe e que em nome de Jesus possamos ir e dizer para todo mundo que Deus colocar no nosso caminho que só Jesus salva, que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor está sempre trazendo a nós a tua palavra, que muitas vezes nos incomoda, que muitas vezes, Senhor, muitas vezes requer de nós que abandonemos práticas e ideologias que nós mesmos colocamos, que não vêm do Senhor, e que muitas vezes, ou quase sempre, nos impede de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então, Senhor, nessa noite, o Senhor está dizendo para nós que não há desculpas, porque todos nós somos testemunhas, e somos testemunhas do Senhor porque somos salvos em Jesus, simplesmente porque o Senhor nos chamou, nos salvou, nos encheu do teu Espírito, nos alimenta da tua palavra. Somos testemunhas do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E não permita, Pai, que possamos sair deste mundo sem cumprir essa missão. Por favor, enquanto tivermos fôlego de vida,
nos dê, Senhor, essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, que só o Teu Espírito pode dar a nós. E Ele está em nós e há de nos dar, para sermos testemunhas do Senhor. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador pessoal, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre nós, dando-nos a coragem, a intrepidez, para sermos testemunhas do Senhor, não só aqui e agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Jesus.